Que as bênçãos de Jesus permaneçam nos envolvendo, concedendo luz aos nossos raciocínios, à nossa inteligência e paz aos nossos corações. A esmagadora maioria de nós, já possuidora de 2 minutos de Evangelho, traz em sua mente algumas passagens que marcam de maneira particular a uns determinado trecho de ensinamentos do Cristo, calam fundo ao coração mais do que outras passagens a outros irmãos e a outras irmãs. Se é verdade que todas as palavras do Cristo nos atingem fibras profundas da alma, repetimos que algumas, particularmente, falam-nos profundamente ao coração. Em relação a nós, em particular, nós dizemos que a reforma moral, por exemplo, de Maria de Magdala, fala profundamente ao nosso coração, à nossa alma. Para outros, é a estrada de Damasco e o pórtico da cidade, na transformação de Saulo, que perseguia Jesus, e transforma-se em Paulo, o apóstolo dos gentios, sem quem não teríamos o cristianismo como conhecemos no Ocidente e no mundo. Para outros, o soerguimento de Pedro, depois do tropeço, da vacilação e da negação, reerguer-se e transformar-se de fato em pedra basilar do exemplo daquele que faz do seu equívoco uma oportunidade de processo de reconstrução, de caminhada nova, de recomeço. São tantas as passagens de Jesus com a mulher adúltera na praça, quando tantos queriam apedrejá-la, e ele adverte para que jogasse a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado. Depois ele com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, demonstrando ser ele a água incomparável para descedentar a nossa sede mais profunda, a sede da nossa alma. Todas estas passagens, em conjunto e tantas outras, o samaritano à beira da estrada, guardando a mão generosa que o socorresse, o cego aguardando a visão, os leprosos aguardando a limpeza dos seus corpos, os desesperos das mais diversas ordens, mas, sobretudo, a falta de paz. A falta de paz que angustiava e angustia os nossos corações. E quando ele assevera ser a luz do mundo, o pão da vida, ser o caminho, a verdade, para esta vida imorredoura, dizendo que ele de fato nos daria a sua paz, como nos deu e concede, chama-nos particularmente a atenção, notadamente na noite de hoje, pelo tema proposto. No entanto, ocorre-nos aquilo que também as obras, sobretudo complementares da doutrina espírita, através de mensageiros diversos, como André Luiz, Bezerra de Menezes,
Joana de Ângeles, Camilo e tantos outros benfeitores nos trazem a informação de que nós estamos acostumados a uma determinada forma de procedimento, a uma determinada forma de caminhar. Estamos acostumados com esta forma e isso é tão difícil para nós. E reconheçamos, para nós também espíritas, que poucas vezes admitimos também essa dificuldade. Que aquele passado tanto nos impregnou, a forma de pensar e de falar e de proceder, que nós também, nos centros espíritas, muitas vezes, nos comportamos como comportávamos no oráculo de Delfos, ou depois dele, nas outras religiões e até na doutrina, aguardando a solução chamada miraculosa dos nossos problemas. Falamos da paz como se ela pertencesse a algo externo a nós, fosse exógena, e não um processo de interiorização do ser em relação a ele próprio, para a construção da paz individual, e a partir da paz individual, gradativamente, esta paz vai tomando conta da família, do âmbito da convivência social, no trabalho, na casa religiosa, nas denominações mais diversas, na nossa cidade, a começar pela nossa rua, o nosso bairro, e ali ampliando-se para a família terrena, encarnada e desencarnada. Raramente fazemos isso. E quando somos convidados a esta reflexão da paz interna, da necessidade de construção desta paz, eu confesso a vocês que fiquei pensando como construir, como ensejar uma conversa para que nós juntos refletíssemos sobre a necessidade desta paz no mundo, a começar por nós. E aí, nós, com esse convite abençoado desta Casa de Luz de Jesus e de Maria, para falar da paz no mundo, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, quando nos fala de sede perfeitos e o homem de bem. Nós também espíritas ouvimos e às vezes pensamos, quantas vezes já nos falaram de reencarnação, como se nós tivéssemos de fato entendido todo o processo e não entendido que a pedagogia da reflexão nos é concedida como uma grande bênção para que nós intronizássemos de fato esse ensinamento e começássemos o processo de transformação moral e a conquista da paz interna para a convivência na paz externa de Gaia que nos aguarda. Então nós ousamos, para que eu seja, como sempre sou, o primeiro necessitado a ouvir aquilo que estou dizendo, compartilhar com vocês estas reflexões. Então vamos à paz no mundo, construindo a paz em nós para a paz no mundo. E aí nós vamos, na primeira abordagem do homem de bem, quando no capítulo 17 diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Quando a gente lê somente essa primeira passagem, a gente se pergunta, é possível ter paz no mundo sem que o indivíduo cumpra
verdadeiramente a lei de justiça, de amor e de caridade? É possível paz? Alguns segundos para a nossa reflexão. Como a lei de justiça sem amor? Justiça sem amor é crueldade, não é justiça. Amor sem justiça não seria amor. E a caridade, tal como nos assevera André, é justamente o amor colocado em movimento. É a prática dessa justiça com o amor baseado na justiça, da caridade, do exercício da empatia, de colocar-se no lugar do outro, e aqui a nossa paz de consciência. Porque quando a nossa consciência dita que nós fizemos tudo o que podíamos fazer, sim, que nos doamos, que fomos amigos, que fomos fraternos, que fizemos o bem, o problema é do outro, já não é mais nosso. Porque nós nos encontramos em paz, ainda que a outra criatura não se encontre em paz. Você está em paz com a tua consciência. Então, para a conquista de paz é necessário esta lei ser cumprida: justiça, amor, caridade. Amar o inimigo, tal como nos assevera o Evangelho, que não é ter o mesmo prazer que a gente tem quando abraça um amigo. É diferente. E Jesus não iria nos impor a mesma satisfação, o mesmo prazer de energias trocadas ao abraçar um amigo, quando você abraça aquele que você sabe que não lhe tem em alta conta, em autoestima. E não sou eu quem falo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o inimigo é não desejar o mal, é desejar o bem, é vibrar, é orar por ele, mas tendo a consciência tranquila. Portanto, a construção da paz no mundo começa com o propósito da construção de cada um de nós para sermos homens, mulheres, seres humanos de bem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Nós repetimos que temos fé em Deus com frequência. E não só na doutrina espírita, nas mais diversas religiões que creem na existência de Deus, mas reconheçamos que a gente é muito bom para crer e descrer, ou crer mais e crer menos. A gente é muito bom para dizer que a gente crê na bondade de Deus, mas no tropeço, Deus me esqueceu. Onde estão os bons espíritos? Eu estou indo no centro, estou tomando passe, água fluidificada, e aquele meu marido não modifica de jeito nenhum. Aquela minha esposa continua rebelde, aquela criança continua assim, a minha sogra é sempre complicado, não deixamos a parte. Não, a gente continua sempre dessa maneira. Tem fé em Deus, mas é aquela fé que vai, aquela fé que vem. E quando a gente chega, eu lhes confesso e lhes disse que eu sou o primeiro necessitado a ouvir. Quando a gente fala que se submete à vontade de Deus em todas as coisas, chega a dar um arrepio. Eu me submeter? Eu sou mais eu. Quem sou eu? Acredito em Deus, mas a submissão à vontade de Deus, e a submissão à vontade de Deus vem aonde? Vem em aceitar a família na qual Ele nos colocou. Nas circunstâncias que nos envolvem. No pai que nós temos, na mãe que nós temos, nos irmãos que a lei divina colocou dentro do cadinho doméstico para conviverem conosco, no reencontro muitas vezes destas criaturas que nos são desafetos do passado. Mas eu me submeto à vontade de Deus
e falo: Senhor, é essa sogra mesmo que eu queria. Tu sabe de tudo. E a gente segura a onda. É esse pai, alguns alcoólatras, outros violentos. A mãe mais ansiosa, nervosa, exigente. O irmão que disputa a primazia o tempo inteiro. A inveja dentro do cadinho doméstico, que replica a sociedade. Mas eu me submeto. Aí eu lembro de Francisco de Assis, Senhor, replicando as palavras do Cristo, parafraseando o Mestre, imitando, tal como preconiza Paulo, façamos todos nós. Já não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. E quando a gente age desta maneira, a gente se submete, porque sabe que nada, gente, não é alguma coisa, é nada. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E aí eu lhes digo algo que, no intuito, sem presunção, que lhes seja útil, como útil foi para mim. Em relação ao passado, tudo foi da única forma que poderia ter sido. Repito, em relação ao passado, tudo foi da única forma que poderia ter sido. Sabe por quê? Porque foi. E foi da permissão de Deus. O nosso equívoco, seja como for, num processo de construção, então a minha visão é de agora em relação ao futuro. E eu me submeto então à vontade de Deus em todas as coisas, para prosseguir. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, alguém pode ter paz sem ter fé em Deus? Aí já não sou eu mais, permita-me falar de Bezerra de Menezes. Como? Baseando-se então em Kardec, como? O materialismo, como a ausência do entendimento dessa força suprema, criadora de tudo e de todos, como sem esta mínima compreensão a criatura pode ter paz? Não consegue. Absolutamente não consegue. Mas também aqui tem fé em Deus e fé em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Senhor, eu não sei porquê. Às vezes o sofrimento vem tanto, e vem tantas vezes, mas que a gente chega para Deus e fala: isso é bullying. Está fazendo bullying comigo, não é possível, eu não aguento mais isso. Meu time não ganha uma, só perde, como é que é isso? Isso é bullying. Então a gente vai e acredita, e tem fé, e raciocina diante desta fé criadora, e começa a ampliar a nossa visão. Porque, meus irmãos, permitam aqui dizer, e obviamente, sem particularizar, permita-me falar genericamente, nós não temos ideia mais concreta do que seja espiritualmente, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. A gente fala, conversa, a gente não tem ideia. A gente fala, arranha. Do Cristo, então, pelo amor de Deus, onde esse Cristo está? Que força magnética, que luz! Então, de Deus, então nós não temos sentidos para essa compreensão, e não sou eu quem fala, é a doutrina espírita. Então eu creio nessa força criadora, nessa inteligência suprema, nessa causa primeira, primária, basilar de tudo que existe. Eu creio na sua bondade, e eu creio que nada acontece sem a sua permissão, e eu me submeto, e submeter-se é colocar-se. Permita-me aqui um aspecto antropomórfico, mas para o nosso entendimento, colocarmos nas suas mãos, com confiança. Senhor, a angústia bate forte. O peito está apertado e opresso. Eu não consigo respirar mais tranquilamente. Mas eu sei que Tu sabes de todas as coisas. Tu me conheces como eu não me conheço. Eu
sei que tu tens entendimento profundo daquilo que eu sequer consigo vislumbrar. Então, Senhor, eu me submeto à sua vontade e em todas as coisas. Alguns espíritas, não só espíritas, mas nós somos espíritas, focalizarei a questão então dos espíritas. Alguns espíritas conseguem agir dessa forma para a estranheza de muitos, que dizem, mas não é possível, será que para ele tudo está bom? E a gente parece o bobo do mundo, para o mundo somos. Mas é aquele espírita que chega, está atrasado, o carro está com o pneu furado, ele, graças a Deus. Deus sabe o porquê fez isso. Eu não sei. É um acidente, um atropelamento, uma dificuldade, eu sei. E agradece. Saiu de casa, está no ponto do ônibus, o ônibus passou e jogou aquele banho de lama e tu atrasado para a entrevista daquele emprego e tu fala, Senhor, muito obrigado. Lá no Oswaldo Cruz ninguém faz isso, mas aqui Jesus Maria todo mundo faz. Então a gente agradece e fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí eu pergunto, com essa submissão e essa postura, não é algo quimérico e nem muito menos infantil, pueril? É sabedoria profunda. E isso traz uma imensa paz, uma enorme paz, daquilo que a gente não sabe. Tem uma historinha muito bonita, contada, se eu não me engano, é naquele Bem-aventurados e Simples, tenho quase que certeza, daquele viajante que estava carregado de mala, na época em que o caixeiro viajante levava roupa e visitava as propriedades. Os mais antigos aqui devem se lembrar disso, dos caixeiros viajantes. Hein, dona Sônia? Nós dois juntos aqui. Somos jovens há mais tempo. Paulo é mais jovem que a gente. Então carregava. E aí armou uma chuva violenta. E ele andando naquela estrada de barro e pediu a Deus que Deus protegesse, que ele estava cheio de tecido. Chamava-se na época cortes de fazenda. Né? Então estava cheio de cortes de fazenda e se molhasse ia ficar pesado demais. Que Deus lhe desse uma solução. Ele caminhou um pouco e viu uma árvore frondosa. Essa árvore estava escavada pela natureza. Ele viu um abrigo perfeito. Ficou ali, botou as malinhas dele, se acomodou e a chuva começou torrencial. Foi a chuva começar e aqueles mosquitinhos pequenininhos, aqueles maruins, vieram em cima dele e ele não teve condições e teve que sair dali, aborrecido com Deus. Levando as malas, que já se encharcavam de água, um peso muito grande, ele teve que andar cerca de uns 2 quilômetros mais à frente, quando viu uma casinha à beira do caminho, e ele bateu a porta, pediu ali abrigo. O casal naquela casa morava, o abrigou, pegaram as malas, abriram, deixaram os cortes de fazenda para secar, perto do fogão a lenha, arrumaram uma cama simples, mas confortável, deram-lhe um banho, ali prepararam a água quente para o banho, uma sopinha reconfortante, e ele dormiu aborrecido com Deus. No dia seguinte, ele conta para o dono dessa casa o que tinha acontecido, que ele tinha brigado com Deus, que ele tinha rezado, e estava lá e contou a história da árvore, dos mosquitinhos, e aquele senhor virou, olha moço, eu vou dizer uma coisa para o senhor tem que agradecer muito a Deus. É porque tive que caminhar quase 2 quilômetros da mala pesada. Não, é porque aquela árvore ali embaixo é conhecida por abrigar um ninho de escorpiões venenosos. Se o senhor lá tivesse adormecido, o senhor teria morrido. Então tem espíritas e tem pessoas que agem dessa forma. O que acontecer, pode vir o maruim que vier, a chuva que vier, fala, Senhor, muito obrigado. Eu não estou entendendo, mas tu sabes das coisas. E aí eu pergunto, sem essa submissão à vontade, sem a compreensão da sabedoria divina, da justiça, sem saber que nada acontece sem a permissão de Deus, a gente pode ter paz? Aí eu vejo confrades espíritas nossos permitem, falando do mundo, uma preocupação com o mundo que é justo, a gente tem que ter com a ecologia, com as coisas, mas são arautos do Apocalipse. Vai acabar o mundo, ninguém vai ter mais água, ninguém...
Olha, vamos fazer a nossa parte, a construção da paz em nós. Vamos selecionar o nosso lixo do mundo e deixa que cuida Deus, porque não somos nós os comandantes. E o mundo tem comando. Na Revolução Industrial, a população crescia em proporção geométrica. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32, e os alimentos cresciam em produção aritmética, em proporção aritmética. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2. Então, a distância entre a explosão demográfica e a produção de alimento, o que os arautos do Apocalipse fizeram? Todo mundo vai morrer de fome. Só que eles esqueceram que existe Deus. Esqueceram de sua bondade. Esqueceram da sua justiça, da sua sabedoria. Aí veio uma coisa chamada Revolução Industrial. Mecanização. Isso trouxe de tal sorte que hoje no mundo o que sobra mais chama-se comida. O que tem de comida sendo jogado fora, mas qual é o problema? O egoísmo humano. Não deixa que isso de fato seja partilhado. Nós, pela ambição, pela materialidade que ainda nos caracteriza. Então hoje meu Deus, e a água, não sei o que, o planeta Terra é fundamentalmente água. Vou lhes dizer uma coisa, você pode morrer de qualquer coisa, menos de falta de água. A descentralização, tudo, vamos fazer o que é possível. Vamos cuidar das fontes, dos rios, porque isto é um dever de consciência, mas não porque eu serei arauto do Apocalipse, porque isso é não acreditar em Deus. Então, paz no mundo. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Falávamos de fé no futuro. Vocês já viram pessoas que dizem assim, bom era no meu tempo? Já viram? Olha, se aqui tiver alguém, me perdoe, mas eu tenho uma bronca de você danada quando você fala isso. Bom era no meu tempo, coisa deliciosa. Meu Deus, meu tempo tudo era bom. Meu tempo era bom, é agora e amanhã será melhor. E eu conto sempre as mesmas histórias porque é verdade. No meu tempo, já faz alguma coisa, a gente usava aquele conga do bico branco. Aquilo esquentava quando a gente tinha conga, porque o forte mesmo era a sandália havaiana, que não é essa de hoje. Era outra. E aquela bolinha desgastada, você enfiava o prego ou o grampo do cabelo da mamãe para segurar a onda. Que gastava atrás até o calcanhar fazer uma ferradura. Que bom é ontem, aonde? Eu ia na farmácia lá que eu frequentava, em Pedro do Rio. Eu tenho a alegria de ter nascido no Principado de Pedro do Rio. É igual Mônaco, né? Um Principado. E lá a gente ia na farmácia do seu José Paim. Para tudo era bezetacil. Era uma agulha desse tamanho. E tu escolhia se era na direita ou na esquerda, porque tu ia mancar o peito de qualquer maneira. Hoje não. A agulhinha é fininha. Aí dá a agulha e fala assim, já deu injeção? Vai dar outra, não senti nada. Que bom na nossa televisão, gente. Televisão hoje a gente tem aqui no celularzinho, bacana. E se você não está assistindo coisa boa, o problema é seu, não é da televisão. É só você não dar audiência. Olha, Netflix estreou Kardec. Quem não assistiu, vale a pena assistir, que é fantástico. Daqui a pouco vem Divaldo. Olha que maravilhoso. Dia 12. Então a gente vai procurar o que é bom. Na minha época, a televisão tinha esse tamanho, a válvula era esse tamanho, a profundidade da televisão era esse, e alguém subia no telhado para rodar a antena, porque a imagem ficava assim. Roda para a direita, roda para a esquerda. Aí tinha sempre um que mandava, bota bombril na ponta que melhora. Botava bombril naquela tela. Hoje é tudo digital. A televisãozinha é fininha. Olha que maravilha, que coisa fantástica. Que bom é agora. Quem passou roupa com ferro na brasa, no carvão? Que delícia, né? Aquele terno branco do papai, que era tranquilo. E se caísse uma fagulhazinha de carvão, acabava com tudo. Hoje não, filha. Hoje o tecido não precisa mais passar. Já não tem mais ferro.
Tem um para tu ver como é antigo, Fernando. Para tu ver, Fernando. É o que eu te falo. Aí, hoje o tecido já vem passado, gente. O tecido é inteligente. Olha só. Tu bota o tecido, ele fala assim, Renanzinho está com frio, o tecido esquenta. Renanzinho está com calor, o tecido esfria. É assim que funciona. Olha que maravilha que é isso, gente. Eu sou de uma época que os palestrantes, só depois de uma certa idade, agora os palestrantes já começam novinho a fazer palestra também junto. Olha que maravilha. Isso é evolução espiritual. E a gente vai, tem fé no futuro. Então coloca os bens espirituais acima dos temporais. O que significa isso? Significa dizer que a gente tem noção de que de fato tudo é passageiro. Tem um princípio no budismo que me agrada profundamente, que é ressaltado pela doutrina espírita, que é o princípio da impermanência. Isso é fantástico. Então, em determinados mosteiros, eles reúnem aqueles monges e eles vão fazendo um mosaico com grãozinhos de areia. O mosaico demora um tempão para ser construído. Quando o último grãozinho de areia vai ser colocado e o mosaico vai estar completamente pronto, o monge responsável vai e desmancha aquilo tudo e ninguém tem tempo nem de ver. É a lição da impermanência. Tudo é muito rápido. Tudo é muito passageiro. A alegria para ser curtida, vivida intensamente, para ficar gravada para a eternidade. A tristeza, ela passa como tudo passa. Tudo é muito passageiro. Então tem fé no futuro e coloca os bens espirituais. Melhor que ter é ser. Melhor do que querer a paz no mundo é viver a paz interna em si mesmo para ajudar a construção da paz no mundo. A paz não vai começar pelo cônjuge, pelo parceiro, pelo companheiro de casa espírita. Ela começa em nós. Porque se não tivermos paz... Alguém pergunta, Davi, qual o bem mais precioso? Pessoal, final do ano, né? Olha, eu te desejo muita saúde. A saúde sem paz é quase nada. E quanta gente com problema sério de saúde e que tem imensa paz. E aí tem quase tudo. Paz, bens espirituais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É nós. Não é? Pode vir que a gente não reclama de nada, não é assim? Aceita sem murmurar as dificuldades que vêm e a gente segura as decepções, as coisas difíceis que nos acontecem. A gente já compreende, são provas ou expiações. Sabe qual é a grande maneira da gente distinguir se estamos vivendo prova ou expiação? É se a gente está revoltado ou não. Se a gente não está revoltado, é grande chance de ser uma prova. Se a gente se revolta, é grande chance de ser expiação. Porque quem tem padrão espiritual já compreende, opa, segura a minha onda. Se eu não estou pagando alguma coisa em relação a ontem, eu estou construindo alguma coisa bacana em relação a amanhã. Então eu encaro sem revolta. Não é a razão da minha existência. Aqui, então vai. Falando em aceita as coisas sem murmurar, quando eu conheci a Cristina, minha mulher, o Renanzinho perguntou se esposa está aí. Eu falei, mulher. Pobre tem mulher, rico tem esposa. Falei com ela, Cristina, o que seu pai faz em Minas? Perguntei a ela, meu pai ele tira leite de vaca. Eu falei, opa, ganhei na cena. Na época não tinha cena, ela teria esposa, ganhei. O pai dela doido, eu falei, vou virar fazendeiro. Cheguei lá, comecei a namorar. Cheguei, ele tinha uma vaca, chamada Floresta. Ele tirava leite de vaca, mas era uma vaca. E aí não tem jeito, continuar. Mas aceitei sem murmurar, graças a Deus. Olha só que bacana. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Não é brincadeira, não. Tudo isso que eles elencam aqui não é brincadeira, não.
E aí a gente pergunta, o que é tomar a vez do forte em direção? Quem é o forte e quem é o fraco? É o forte e fraco em relação às questões materiais? Ou é o forte e o fraco em relação às questões morais? Na hora do Ângelus, na gravação de Geraldo de Aquino, na Rádio Rio de Janeiro, ele diz, forte não é aquele que discute e que agride. Forte é aquele que cala a palavra que fere. O mais forte é o mais educado. Então, pum, e deixa a coisa acontecer, enquanto falem o que quiserem falar. Não espera paga alguma. Cabe também uma observação. Se você faz o bem, ajuda alguém, e aguarda que o outro reconheça o que você faz, você não está errado. É natural. Quando a gente afaga um cachorrinho, um bichinho, não abana o rabinho, ele não fica feliz, ele não te lambe, feliz quando você chega em casa, é natural. O importante é quando isso não acontece, não gerar em você nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de sentimento negativo. Você aguarda isso e fica e segue fazendo o bem que você puder fazer. Toma a defesa então do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Sermão do Monte, Jesus, bem-aventurados os perseguidos pela justiça por causa de mim, porque deles é o reino dos céus. Então a gente sacrifica o interesse, a gente tem dificuldade em fazer. Permita-me voltar ao início da nossa conversa. Estamos acostumados com um determinado padrão, e esse padrão nos cristaliza. A gente tem o padrão de na casa espírita falar baixo, mansinho. Nem todos fazem isso com sinceridade no coração, porque nada é mais orgulhoso do que a falsa humildade. É apertar a mão com aquele jeitinho de peixe morto, de falar. Você não escuta. Achando que isso é ser... Tem uns que fazem isso porque tem isso, e a gente respeita a característica de cada um. Mas não é isso que faz a diferença. Aí eu vou a Pastorino, no livrinho Minuto de Sabedoria. Quem é verdadeiramente humilde nem sabe que é. Então, vamos lá. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza os aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta que calcula proventos e as perdas de toda ação generosa. Encontra satisfação em fazer o bem. E aí, cabe também uma observação. Não aqui no Jesus e Maria, mas em outros lugares a criatura tem tido. Muita gente que tem facilidade em dar alguma coisa para aqueles que socialmente estão em situação inferior. Aqueles que têm menos dinheiro, menos recurso. E aí a criatura está numa posição de doação nesse sentido. Acaba sendo o samaritano, na verdade. Não o doutor da lei, não o sacerdote, estende a mão e faz o bem pelo bem, isso é extremamente meritório. Mas raros são aqueles dentre nós que conseguem isso com aqueles que julgamos estarem acima de nós, socialmente, economicamente, intelectualmente. Para esses a nossa vibração é diferente. E se a gente perguntar, gente, quantos de nós efetivamente ora pelos comandantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, os comandantes das demais religiões? Então a gente tem uma facilidade de erguer a mão nesse sentido. Na parábola do bom samaritano, eu lhes confesso que a posição na qual eu mais me identifico não é com o samaritano, é rigorosamente, sem demagogia, é com o caído à beira da estrada. Então a gente tem alegria em fazer o bem independentemente de quem seja a criatura. Onde ela esteja, participe do modo de pensar que participar. E ele tem então satisfação em fazer o bem pelo bem. Eu pergunto, tem como ter paz no mundo sem ter isso no indivíduo?
sem a criatura nutrir isso? Tem como ter paz no mundo sem alcançar esta sublimação? É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Será? E desculpe, olha o início da palestra, eu sou o primeiro necessitado a ouvir e os convido a refletir comigo. Será que você e eu somos preconceituosos na questão racial? Será? A gente não tem preconceito racial? Eu lhes confesso que eu tenho uma filha negra, menininha, e eu sempre dizia que o preconceito no Brasil é alguma coisa que não é como nos Estados Unidos, é diferente. Não é assim. Lá a segregação é marcante. Até que eu peguei a minha pretinha, torcedora do Fluminense, pretinha chique, Messi, papai, botei, e vamos passear no shopping center. Eu comecei a ver os olhares, a estranheza, porque aquele mundo é o mundo dos brancos, não é dos negros. E aí eu comecei a ver, eu não conheço em Petrópolis um médico negro. Eu não conheço. Eu fiz uma faculdade de odontologia, não conhecia nenhum negro estudante. Em Petrópolis eu não conheço um negro dentista. O IBGE pergunta, você é preconceituoso? O que você responderia? Eu creio que quase todos vocês, se não vocês, vão dizer, não tenho preconceito racial. E há 2, 3 perguntas depois, o IBGE vai te perguntar, você acredita que o Brasil seja um país preconceituoso? Você vai responder sim. Ué, mas aonde estão os preconceituosos? Onde eles estão? Então aqui é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça. E aí, e de crença? Eu, Davi, eu, você. Se sente melhor do que o crente da Universal do Reino de Deus? Se sente? Desculpa denominar aqui a religião. Se sente melhor do que o católico? Você se sente mais culto, mais preparado? Tu está mais perto do céu do que eles? Você se sente melhor do que a mãe de santo, o pai de santo, que está agora no terreiro de Umbanda? Se sente melhor? De verdade. Não é para me responder, é só para você pensar. Porque pensando você vai ver se você está construindo a paz no mundo. Porque antes aqui vinha uma mensagem dessa casa de luz dizendo, se você soubesse a força do seu pensamento, você não deixaria que pensamentos negativos ocorressem à tua mente. É mais ou menos isso que diz aqui. Um slide maravilhoso. Mas eu pergunto a você, de fato, você se sente melhor, mais evoluído? Estava na reunião mediúnica do Oswaldo Cruz e fomos fazer uma prece pelos homens bomba. E aí o dirigente da reunião disse assim, puxa vida, né, Davi? Graças a Deus, nós não estamos mais nessa. Ultrapassamos essa fase. Eu falei, fale por você, não por mim. O que é isso, Davi? Eu não sei. E se eu nascesse lá? E se eu fosse criado no meio daquele ódio, daquela dificuldade? Será que o meu espírito já entronizou o Cristo da maneira verdadeira de paz, para eu não me deixar levar? Será? Ou será que a gente ia vacilar como Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Ô Pedro, tu me amas? Sim, te amo, Senhor. Pedro, vem cá, fala para mim, tu me ama? Senhor, terceira vez, não dá, já te falei 3 vezes, eu te amo. Pois em verdade te digo que antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Olha, eu estou assim com Pedro, ó. A gente então pode construir a paz no mundo sem entronizar na nossa alma essa reflexão profunda, que eu não posso ter distinção de raça, eu não posso ter distinção de crença, eu não posso, porque em todos os irmãos, todos eu vejo irmãos meus. É assim que a gente constrói a paz no mundo? A começar desse pensamento?
Mas quando você passa na televisão e tem um pastor falando lá e tal, qual é o teu pensamento? Tadinho. Meu Deus. Aí eu lembro do Chico indo trabalhar, os garotos jogando sinuca no botequim. Ele voltou, estão os garotos jogando sinuca no botequim. E Emmanuel vê o Chico pensar, meu Deus, que desperdício de tempo, pensou o Chico. O dia inteiro jogando sinuca nesse botequim. E o Emmanuel diz para Chico o quê? Chico, se preocupa com a tua vida, Chico. Simples assim. Porque se eles não estivessem aqui, o que será que eles estariam fazendo? Então é melhor que aqui eles estejam, Chico. E aí vem o Chico que a gente não alcança e diz assim, se algo, o sofrimento tem me ensinado é não julgar ninguém em nenhuma circunstância. Isso é construção de paz no mundo. Que cada um seja como queira ser, a mim cabe ser como devo ser. Tem acesso aos postulados espíritas, compreende o fenômeno mediúnico, sabe como se processa, que não tem espírito incorporado em ninguém, que o processo é mente a mente, que se a ressonância é na parte da voz, você tem a psicofonia, se é na visão a psicovidência, se é na motricidade, na psicografia, você tem então a psicografia, ou outros movimentos, você compreende isso? Que bacana! Então vamos fazer isso para a construção da paz no mundo. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Vocês sabem anátema o que significa? É o equivalente à excomunhão da igreja. Lançar fora, alijar do pensamento. E aí no nosso meio espírita, será que a gente também não faz isso? Aí a gente constrói a paz no mundo. Aí, o samaritano. Ao samaritano eu caí da beira da estrada. Somos um pouco todos nós. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda ligeira, quando a pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Comecemos isso em relação a nós mesmos, ao nosso procedimento profundo de auto-reflexão. A espiritualidade tem vindo, e nós sabemos disso, e nos advertido da quantidade imensa de espíritas em situação lamentável no plano espiritual. Lamentável por esses equívocos, rigorosamente por esses equívocos, de nos sentirmos melhores. A quem mais é dado, mais será pedido. Se nós temos acesso a esse manancial abençoado de informações, a esse código fantástico de ética, de moral e de conduta, a gente tem que agradecer e fazer a transformação em nós. Não pense que eu falei alguma. Deixa eu ver, não. Está quase terminando, tá, gente? Estou na hora certa, né? Mais umas 2 horas e meia eu termino isso aqui. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. Gosto muito da reflexão do Rossano Euclides sobre a questão do perdão, quando ele diz: se você esqueceu o fato, você tem algum problema mental, você lembra do fato. Você esquece o mal que o fato te provocou, aquele sentimento. Não é? Então, se você passa diante de uma residência onde tem um animal mais feroz e ele te mordeu, você se lembra que ali tem um animal que morde e você se acautela. Aí não vai ficar nutrindo a sensação da mordida o resto da vida e nem sentir nada contra esse animalzinho que te mordeu. Desculpe a comparação, mas em relação a questões humanas, funciona rigorosamente da mesma forma. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E se recorda destas palavras do Cristo:
atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, indulgente com as fraquezas alheias. Agora há pouco eu falei do homem bom. E eu confesso a vocês que em determinada situação, passando por determinados desafios, né, e pelas minhas fraquezas e pelas companhias espirituais, ocorreu uma ideia de suicídio. E aí, aquilo foi muito impactante para mim. Como palestrante espírita, procuro estudar a doutrina, saber como é que essa ideia pode passar pela minha mente. E me ajudou imensamente dois irmãos, Divaldo Franco e o Rossano. Os dois passaram pela mesma situação. O Divaldo no início do seu processo de crescimento de mediunidade. No elevador Lacerda, quando as companhias espirituais falaram, pule. E a irmã espiritual, a irmã já desencarnada, se apresenta para ele, que é isso, acorda, a vida continua, não é isso. Então, se pensamentos negativos visitam a tua mente, creia, isso ocorre, porque é próprio do padrão espiritual no qual nós ainda nos encontramos. O que a gente não pode deixar é que esse pensamento faça ninho e a gente então reage com tudo isso que foi nos falado até agora, com o exercício diário, tal como com os alcoólicos anônimos que conversamos aqui da outra vez. Nós não vamos nos preparar para 10 anos, para 20 anos, nem para um ano, hoje. Então hoje eu procurarei agir desta forma. Hoje eu procurarei crer em Deus, na sua bondade, pensar que nada acontece sem a sua permissão e ser submisso à sua vontade. Hoje eu refletirei mais profundamente sobre os ensinamentos que me vêm da imortalidade da alma e a continuidade da vida. Hoje eu vou pensar mais detidamente no fato que estou colhendo aquilo que plantei ontem e que amanhã colherei aquilo que estou plantando agora. Hoje, rigorosamente hoje. E pensarei nisso tudo. E serei indulgente, rigorosamente indulgente, com relação às faltas alheias, como eu desejo que os irmãos sejam indulgentes em relação às minhas faltas. Compreendendo. E deixando que cada um siga o seu caminho, ficando no meu caminho. Porque o sofrimento nos ensina a não julgar ninguém em circunstância alguma. Hoje, e estas palavras do Cristo, a tirar a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, em quaisquer circunstâncias. Eu lhes pergunto se qualquer irmão trabalhador aqui desta casa, ou das demais casas que aqui estão representadas, saíssem do movimento espírita para outro movimento religioso, o que você diria dessa pessoa? Que pensamento você vibraria em relação a ela? Profundamente. Pense profundamente. Aí a gente começa a construir a paz no mundo de verdade. Se não é música que toca o coração, que faz a lágrima escorrer sem mudar a nossa essência. Não se compraz e rebuscar os defeitos alheios. Tem a ver rigorosamente com isso. É tudo encadeado, né? Nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Estava eu no Missionários da Caridade e a palestra era sobre Paulo de Tarso, dizendo: tudo posso, mas nem tudo me convém. E eu falando: você pode tudo. Pode assistir determinado tipo de programa? Pode, mas não te convém. E eu utilizei o exemplo. Você pode assistir esses espetáculos de MMA, de luta livre? Você pode, mas não convém. Quando eu falei isso, o mentor espiritual chegou do meu lado e falou assim: hipócrita, na lata. Porque eu assistia.
Quem assistia? Hipócrita. Agora, devo lhes dizer que a partir daquele dia, nem propaganda eu vejo mais aqui, tomei uma vergonha. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Tenho essa experiência com o Chico Xavier, exaltando o outro e se apagando para que o Cristo brilhasse. Não se envaidece, só faltam mais 2 slides, tá? Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que foi dado pode lhe ser tirado. Não é ameaça de Deus para castigar ninguém, porque aqui no Jesus Maria também não tem espírito assim. A Oswaldo Cruz tem. Quando diz assim, deixa ele, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus castiga. Não é essa a história, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas, e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicar a satisfação das suas paixões. Riqueza material, dinheiro, propriedade, beleza física, intelectualidade com mais robustez, facilidade de raciocínio, todos esses talentos são concessões de Deus que podem nos ser tirados a qualquer momento. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência. Espírita consciente trata os funcionários com respeito e benevolência. E aí você vê o patrão, o gerente, o dono do negócio. Vai para lá que eu estou mandando, é isso que eu estou falando? Aqui não tem não. É assim. Porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. O empregado então fala, não, eu não vou desperdiçar, é do patrão. Ter consciência do meu procedimento. A hora de sair é 5, 15 para as 5 eu já vou trocar de roupa. Não. Então seja na posição que estivermos a consciência do nosso procedimento. É assim que a gente constrói a paz do mundo. Então vamos sair do ambiente de trabalho e vamos para a casa espírita. Aqui eu tenho certeza que nenhum frequentador critica os dirigentes. Mas lá no Oswaldo Cruz critica. Aí eu pergunto, coitado do Oswaldo Cruz, se eu souber disso, eu vou me bater. Olha, é brincadeira, tá, gente? Aí você vai na casa espírita e diz, aquele dirigente, porque aquele Renan, aquele Paulo, aquela Marcela, que eu sei o quê. E aí, como é que a gente se comporta? E se eu estou ali, eu vou procurar colocar à minha disposição, procurar ajudar, né? Procurar fazer, porque tem gente que é boa para reclamar dos outros, que é uma coisa, né? Então vamos lá. Finalmente, olha, melhor parte da conversa de hoje, olha que coisa linda a foto do Chico, olha. Que coisa maravilhosa esse Francisco. Que coisa fantástica. Sem nenhum endeusamento, sem nenhuma mitificação. O meu projeto para um dia chegar ao Cristo, eu estou tentando ver o Chico, para depois chegar lá. É esse Francisco Cândido da Mocha Vida. O homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão ao seu semelhante. Todos os direitos que a natureza dá ao semelhante. Como gostaria que respeitasse os seus. Não fica assim enumerados, não ficam assim, não é? Todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Olha só que coisa, hein? A gente vê isso tudo, mas isso é só uma partezinha. E que para nós, vamos ter consciência, é muito difícil. Com isso a gente constrói a paz em nós, para a paz no mundo. Me pareceu
permita-me conversar sobre o capítulo 17, o mais adequado para nós refletirmos para a construção da paz do mundo. Sem discursos mais poéticos, sem palavras, com rimas que nos tocassem as fibras da emoção, mas um convite à nossa reflexão. Desde Deus, passando pelas diversas etnias, as diversas crenças que ainda temos no plano cristão, antes de sermos um só rebanho para um só pastor. Passando pelo respeito das posições sociais, passando pela submissão à vontade de Deus, para que isso a gente se torne de fato bons espíritas e construamos ou ajudemos a construir a paz no mundo, porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas inclinações negativas. É assim que se reconhece, não pela erudição. Espíritas que sabem enumerar todas as questões, perguntas e respostas dos livros dos Espíritos, que conhecem particularidades da língua, da exposição, o que é bastante interessante, mas nós estamos para a frente. Espíritas hoje dedicados ao estudo do Antigo Testamento, algo que eu não consigo compreender, mas que respeitamos, enquanto a gente está sendo convidado à nova lei. Eu sou, disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E depois ele sublima em Mateus, amar o próximo como eu vos amei, e nos ama. Aí a gente constrói a paz no mundo. Esta paz que a gente deseja para nós e para o mundo, ela está nas mãos de cada um de nós. Nas mãos do samaritano e da samaritana. Enquanto nós ainda nos reconhecemos os caídos à beira do caminho. Então agradeçamos a Jesus pela Igreja Romana, porque ali também existem mãos samaritanas que erguem a dor e falam do amor. Os padres, as irmãs, os leigos. Obrigado, Senhor, pelos evangélicos da Igreja Pentecostal ou Reformada, porque lá também enxergamos as mãos que exercem o sentimento de verdade para serem amadas. Também são mãos samaritanas, nos ternos rotos, que visitam as favelas, os presídios em maior profusão e que logram ir onde muitos de nós não logramos visitar. Lá eles vão para amar. Por eles também queremos te rogar. Obrigado, Senhor, pelos muçulmanos, porque lá também existem samaritanos e não são somente homens bombas, mulheres bombas, aqueles que lá defendem a paz, porque em todos os lugares tu coloca mensageiros teus, em nome de Deus. Obrigado então pelos judeus, aqueles que não falam em teu nome, que dizem não acreditarem em ti, Jesus, mas que exercem, sem saberem e sem falarem, a caridade em nome da verdade, que eles preconizam, mas não importa, porque vem a caridade, e aí são judeus, mas fazem a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, pelos mosteiros zen, que em outras línguas, de outras formas, falam amém. Obrigado, Senhor, pelas religiões africanas, pelas mãos negras samaritanas, das mães de santo, dos pretos velhos, dos terreiros, que trabalham dias e noites inteiros, também nas suas verdades, falando de amor e de caridade. Mas obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que rompeu com o sectarismo e fez da caridade, do amor, a única verdade. Por ela, então, queremos te rogar e pedir, para que nós, que perfilamos nas suas fileiras, desejosos de construirmos a paz, sejamos dignos de sermos tarefeiros teus, em nome de Deus. Ajuda então, Senhor, os dirigentes de Jesus e Maria, das demais casas, que também trabalham noite e dia para levarem os teus ensinamentos
de paz, de verdade, de luz e de amor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite onde recordamos o Evangelho abençoado, dessa doutrina santa, que é a doutrina dos Espíritos, recordando-nos da necessidade de nos esforçarmos para sermos homens e mulheres de bem, para que a paz não esteja no além, mas agora, a partir de nós, nesse momento, e que esta seja a nossa oração, na palavra, no sentimento, na ação, que aí sim possamos falar amém. Muito obrigado, Jesus, por todas as religiões do mundo, e por aqueles que não têm religião, que dizem não acreditar em Deus. Por eles também queremos te rogar, porque são irmãos meus, irmãos nossos, são teus irmãos, são filhos de Deus. Então assim, Jesus, nas mãos amarelas, negras, vermelhas, brancas, nas religiões mais diversas, nós te agradecemos, divino governador, porque tu és a síntese do amor. Tu és a água que descedendo a nossa sede mais profunda de paz. Tu és o pão que alimenta a nossa ansiedade ainda pulsando em coração descompassado. Obrigado, Senhor, então, por fazer-nos esquecer do passado e a partir do presente, contentes e entusiasmados, enxergarmos o porvir, onde tu nos aguarda e nos chama de braços abertos, querendo que nós enxerguemos o teu olhar. Faça então, Senhor, que a faísca dos nossos olhos se cruzem com o sol do teu olhar e que enxerguemos nessa noite tão escura, nesse momento tão desafiador do planeta e da nossa vida particular, o teu chamamento de amor e para amar. Obrigado, Senhor, estrela guia das nossas existências. Permaneça conosco e nos doe a tua paz, que é o que necessitamos, Senhor, na disputa de termos a honra de servir-te agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.